Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula, professor Marcelo com vocês, certo? Fechando o módulo de Geografia de Pernambuco, tá? Para o pessoal do concurso, nossos queridos amigos concursandos do concurso da PM, com a formação territorial, tá? Antes eu queria falar com vocês, só antes da gente começar, porque isso aqui vai ser meio rapidinho, até porque, veja bem, moçada, a essência do que tem lá, e o Manuel mandou pra gente na ementa, certo? Lá no conteúdo, é formação territorial do Pernambuco. Então nós vamos trabalhar a formação do território. Não vamos falar nada de relevo, tá? Não, é como que foi formado ao longo do tempo. É basicamente isso. Então é uma coisa relativamente simples, tá? Com as datas, as mudanças, o que aconteceu. Só que aí, pessoal, é tal história. A gente tem que ser bem sincero, bem honesto. O papo é reto, você não pode ter enrolação. Um dos tópicos que nós temos lá para abordar é o único além desse aqui. É o espaço rural em Pernambuco. Tá? O espaço rural em Pernambuco. Eu queria chamar a atenção de todos os colegas que na aula de economia de Pernambuco, a gente trabalhou a produção agropecuária de Pernambuco. Os principais rebanhos, os principais produtos agrícolas, as principais áreas produtoras, certo? Isso aí está tudo ok. Tudo beleza. Agora, pessoal, é claro que para preparar essas aulas, a gente tem que ter fonte de pesquisa, bibliografia, sabe? Porque é principalmente internet. Eu não vou achar aqui em Cuiabá geografia de Pernambuco, como dificilmente em Recife alguém vai achar geografia de Mato Grosso. Você vai pesquisar na internet o que tiver, certo? Publicações, etc. E eu tenho que ser muito franco com vocês, moçada. Está muito complicado, muito difícil achar alguma coisa sobre a estrutura fundiária de Pernambuco, certo? Coisas específicas de Pernambuco com relação ao espaço rural, tá? Eu sou bem franco com vocês, não vou mentir, não. É claro que eu sei que vocês podem mandar as críticas, o que quiserem, mas eu não vou mentir. Eu poderia fazer uma aula de estrutura fundiária do Brasil, que na essência, como a origem é o Nordeste, você explica por que a estrutura fundiária brasileira é concentrador de terras. E a gente teria um movimento mais específico, que é originário de Pernambuco, que são as ligas camponesas, lá da década de 50 com Francisco Julião, certo? Então, isso aí, esse histórico, a gente tem. Só que aí eu vou ser bem franco com vocês. Eu vou consultar o professor Luiz, que é o nosso chefe aqui, né, nosso mestre, e vou ver qual é o posicionamento dele. Falar, Marcelo, é específico de Pernambuco? Falar, professor, não é. Eu vou estar falando mais uma história do Brasil, mas nesse contexto você encaixa as ligas camponesas, tá? Agora, a estrutura é basicamente a mesma do resto do Brasil, é calcada no latifúndio, a maior parte das terras concentradas nas mãos de poucos proprietários, até porque tudo começou lá, certo? Tudo começou lá, a primeira região a ser ocupada do Brasil. Então, isso aí vai ser mediante orientação da direção coordenação do LAC, tá? Sou bem franco para você, gente. O que eu não vou fazer é tentar enrolar, tá? Certo? A outra coisa, até que a turma mandou e-mails para a gente, eu recebi de um colega, como é que era o nome? Não sei se era Eliezer. Hoje eu recebi da Tawane. Ela mandou um e-mail para mim. Ah, Marcelão, aula de exercícios, tal e coisa. Isso, beleza. Semana que vem eu estou gravando 2 aulões de exercícios só com geografia de Pernambuco, tá? Para a gente treinar. Isso vai ter, certo? Beleza? Eu vou fazer cada aulão uma bateria de 20, vou tentar 20 exercícios cada. Porque aí eu vou também ter que buscar esses exercícios, ou eu mesmo bolar e a gente gravar o aulão. Então isso aí vai ter. Você pode ficar tranquilo. Tá joia? Beleza? Muito bem. Então isso posto, vamos começar. É formação territorial de Pernambuco. Então lá vai. Pessoal, o negócio é o seguinte. Tá bom, o primeiro slide, lá vou eu, né? Antes de eu começar com isso aqui, eu só quero fazer uma remissão, certo? Que eu acho que não atrapalha muito, que é o seguinte. Nós temos que nos lembrar que a ocupação do nosso território, ela se dá dentro do contexto das grandes navegações, certo? Da expansão do capitalismo, do surgimento do capitalismo comercial, do mercantilismo, etc. E como vocês se lembram,
a questão dos países ibéricos, católicos, Portugal e Espanha, que saíram na frente nesse processo, havia essa questão da divisão territorial do que poderia ou não ser explorado. Tá? E dois países cristãos católicos, o pessoal escolheu o Vaticano, o Papa, como mediador dessa questão. Então todos vocês se lembram que a primeira linha a ser traçada, foi a chamada Bula Intercoetera, certo? De 1493. Tá? Essa Bula Intercoetera, porque era uma bula papal, essa bula, ela colocava uma linha imaginária, certo? Um meridiano imaginário, 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, tá? E aí, tudo que estivesse a oeste, Espanha, tudo que estivesse a leste, Portugal. O problema é que essa primeira linha, ela foi traçada em 1493, quando você já tinha a notícia do Cristóvão Colombo na América. Ele bateu aqui em 12 de outubro de 1492. Não, Marcelo, a América é aqui, ó. Não. Se você não sabia, meu caro, o descobrimento da América não foi aqui no México, entendeu? Ou aqui nos Estados Unidos, claro que não. Ou aqui na Nicarágua, Costa Rica. Não, o Colombo bateu pela primeira vez aqui na ilha de Espanhola. Essa ilha aqui, ó. Essa ilha é dividida entre República Dominicana, a leste, e Haiti, a oeste. Então, o descobrimento da América foi aqui na República Dominicana, 12 de outubro de 1492. Então, como a história do descobrimento da América já tinha corrido, então Portugal considerava o quê? Pô, se o Colombo bateu aqui, então é muito forte a possibilidade que você tenha mais massa territorial do lado de cá. E colocar só 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde era muito pouco. Era muito pouco, certo? Então, Portugal, um ano depois, forçou o traçado de uma nova linha, em 1494, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. Por esse tratado, a linha imaginária que estava 100 léguas a oeste, passou para 370 léguas a oeste. 370 léguas, certo? E aí, sendo traçada imaginariamente na época, ela garantiu um pedaço da América do Sul para Portugal, tá? Que é o início da colonização do Brasil. Então, esse histórico, dentro do período das grandes navegações, a gente faz, tá? Primeiro o traçado da Bula Intercoetera, 1493. A distância Portugal achou insuficiente, deu uma puxadinha mais para cá, para garantir um naco da América para o domínio português, uma vez que se suspeitava, obviamente, devido à viagem do Colombo, que para cá, a oeste, você tinha mais território. E aí, no nosso caso, a linha imaginária, ela ia de Belém do Pará, grosso modo de Belém, a gente toma como referência, até Laguna, lá em Santa Catarina, certo? Era a linha imaginária, que dividia a América do Sul entre o lado espanhol e o lado português. Como vocês se lembram muito bem, 22 de abril de 1500, o Cabral chegou aqui. Muito bem, 22 de abril de 1500. Agora, como vocês se lembram, o primeiro povoado fundado no Brasil, foi fundado em 1532, certo? Por Martim Afonso de Souza, tá? Que era São Vicente. São Vicente, lá em São Paulo. Foi a primeira vila, o primeiro povoado fundado no Brasil, certo? Ocupação portuguesa. Isso quer dizer que durante 32 anos, desde 1500 até 1532, grosso modo, 32 anos, o que os portugueses fizeram? Eles vinham de Portugal para cá,
parava aqui no Brasil com a caravela, ancorava a caravela, descia para o território, cortava o pau-brasil, carregava a caravela e volta para Portugal. Durante 32 anos foi assim, aproximadamente, certo? Até que eles sentiram a necessidade de povoar o território e garantir a posse, porque você tinha naquela época corsários de outros países que estavam explorando o litoral brasileiro, certo? Inicialmente chamado de Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz, e aí finalmente Brasil, certo? Muito bem. Depois da ocupação, qual foi, no início do povoamento, qual foi a primeira maneira que o governo português, que a coroa portuguesa encontrou para tentar organizar o território brasileiro? Foram as capitanias hereditárias. Pessoal, como você está vendo, se o nome é capitania hereditária, significa que passa de pai para filho. Passa de pai para filho, é hereditária. Tá? Beleza? Muito bem. Então, essas aqui foram as capitanias hereditárias iniciais. Lembrando que tinha donatário, que tinha mais de uma, certo? A de Pernambuco, Duarte Coelho, tá? A de Pernambuco, certo? Então foi assim que começou o território de Pernambuco. Esta faixa aqui, com aproximadamente uns 200 quilômetros de largura e mais ou menos aqui do litoral para o interior, uns 1.500 quilômetros de comprimento, certo? Tudo isso aqui era a capitania hereditária de Pernambuco, tá? Só que, como vocês se lembram, esse sistema de capitanias hereditárias não deu certo. Na verdade, só duas capitanias prosperaram. Quais foram? São Vicente e Pernambuco. Justamente por quê? Porque as duas apostaram na mesma coisa. E qual é essa mesma coisa? Qual foi essa mesma coisa? Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Adaptou muito bem ao clima tropical do litoral, ao solo de Massapê, certo? Na zona da mata pernambucana. Então ela se adaptou muito bem. E aí Pernambuco se tornou a principal capitania do Brasil. A principal. Certo? E nós entramos no ciclo do açúcar, tá? Beleza? Muito bem. No século XVII, isso aqui era o Brasil. O traçado das capitanias, agora grosso modo, era esse. E aqui estava a capitania de Pernambuco. Aqui estava ela. Ô Marcelo, mas por que reduziu tanto aquela extensão? Pessoal, porque o povoamento do interior ainda era muito difícil. Muito difícil. Por isso que aqui nesse mapa, por exemplo, você vê aqui, ó, Brasília Barbarorum. Brasília Barbarum. Quer dizer, isso aqui era o Brasil bárbaro. É onde se encontravam os indígenas. Certo? Era o território inexplorado. Então, como o ciclo da cana se concentrava no litoral, obviamente a turma também veio para cá e se fixou principalmente nessa área litorânea, certo? Desprezando a ocupação do interior. Desprezando a ocupação do interior. Então, a divisão ainda era em capitanias e essa divisão permaneceu até o primeiro reinado. Até o primeiro reinado, toda a divisão territorial do Brasil era baseada em capitanias. Você não tinha a palavra província, nem tinha a palavra estado, certo? Eram capitanias. Assim ficou até o primeiro reinado. Então, lá por volta de 1600 e pouco, século XVII, o Brasil estava ainda dividido em capitanias e Pernambuco ocupava esta área aqui, dentro do território brasileiro. Certo? Muito bem. Esse aqui era o Brasil em 1709, mais ou menos o início do ciclo da mineração. Bom, aí vocês já sabem o que aconteceu. Tá? O nosso ciclo da cana entrou em declínio. Como vocês se lembram muito bem, nós tivemos as invasões holandesas, os holandeses foram expulsos. Vocês até me perdoem, moçada, porque no
numa aula passada, eu falei da Batalha dos Guararapes e eu falei João Vidal de Negreiros. Porque tem Henrique Dias, que era o negro, e Felipe Camarão, o índio. Não é. Na verdade, é André Vidal de Negreiros. O outro cara é João Fernandes Vieira. Eu misturei o João com o André e toquei. Mas são os heróis da Batalha dos Guararapes, que esse pessoal expulsou os holandeses do Brasil. Muito bem. Só que vocês lembram que os caras eles não foram embora de mão abanando. O que eles levaram do Brasil? Mudas de cana-de-açúcar. E levaram para onde? Para o Caribe. E o que aconteceu? Se adaptou super bem. Mesmo tipo de clima, tropical, um solo, de repente, adequado para o plantio da cana. E o Caribe, as Antilhas, estão mais próximas da Europa que o Brasil. Então aí a gente passou a sofrer a concorrência do açúcar caribenho, do açúcar das Antilhas, e o nosso ciclo do açúcar meio que, certo? E aí, buscando novas riquezas, a turma ultrapassou a linha de Tordesilhas, tá? E foi para dentro do território, certo? Ô Marcelo, essa organização aqui ainda era em capitanias? Era em capitanias. Perceba que aqui, grosso modo, o que nós conhecemos hoje como Nordeste era a capitania do Maranhão, a capitania de Pernambuco e a capitania da Bahia. Perceba que nesse início do século XVIII, a capitania de Pernambuco pegava uma parte que corresponde aqui ao Vale Médio do Rio São Francisco. Essa área aqui, certo? E também o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba e Alagoas. Tudo isso aí era a capitania de Pernambuco, no início do ciclo da mineração. São Paulo e as minas de ouro era tudo isso aqui. Meu estado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês que estão estudando, estão se preparando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco 2018. Este concurso já foi autorizado, a banca examinadora já foi contratada e com certeza nos próximos dias aí, próximas semanas, nós teremos a publicação do edital. E nós aqui da La Concurso, sempre saindo na frente, nós elaboramos um super curso pré-edital para a Polícia Militar de Pernambuco 2018, tudo bem? Um super curso aí para a galera. E é o seguinte, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, esse curso está baseado 100% no concurso anterior, no edital do concurso anterior. Ah, professor, vai sair um novo concurso, um novo edital, e se tiver alterações, fique tranquilo porque nós aqui da La Concurso, eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, eu sou o proprietário do site e faço um compromisso com você, tá certo? Faço um compromisso com você. Quando o edital for publicado, e se você tiver aí alguma alteração, for necessário algum ajuste na nossa grade de aula, no nosso conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da LAC, nós iremos atualizar a custo zero para os nossos alunos, né? Esse curso custa apenas 10 parcelas de R$30, 10 parcelas de R$30, prazo de acesso 120 dias. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo, meus amigos? Ah, detalhe, ó, peço desculpa para vocês, essa videoaula que você está assistindo no YouTube é apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho do nosso curso completaço, tá certo? Nosso curso super competitivo de PM Pernambuco 2018. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.